Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15, os versículos 16 a 30. Marcos capítulo 15, os versículos 16 a 30. Nós daremos continuidade às exposições em Marcos. Marcos capítulo 15, os versículos 16 a 30. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Irmãos, nós temos visto nas exposições, nas últimas, que Jesus passou por 2 tribunais. Um tribunal eclesiástico e um tribunal civil. No tribunal eclesiástico, ele foi ouvido pelo Sinédrio. E o Sinédrio decide pela crucificação de Cristo. O chamam de herege, alguém que estava se passando por filho de Deus, quando na verdade não era, segundo eles, obviamente. Eles então, ao terminar o tribunal, acusam Jesus, o insultam, zombam dele, alguns lhe dão alguns murros, cospem em seu rosto. Então ele sai dali profundamente humilhado, moralmente humilhado. Mas não abre a boca para confrontar ninguém. Não fica procurando se defender diante das acusações falsas, inclusive. Quando ele sai daquele tribunal que dura toda a madrugada da sexta-feira, mais uma vez lembrando os irmãos que a noite de sexta-feira vem antes do dia da sexta-feira no calendário judaico. Então Jesus tinha ido para o Getsêmani na noite de sexta-feira, passa aquela madrugada da noite de sexta-feira no Sinédrio, participando daquele tribunal. Quando chega no início da manhã, Jesus é enviado para Pilatos. E aí nós temos o tribunal civil. Lá no tribunal civil, ele mais uma vez é acusado. Porque os judeus não tinham autoridade, autonomia para crucificar Jesus. Porque Israel não era mais aquela nação soberana de outrora. Israel, ela estava debaixo do governo romano.
O Império Romano é que decidia a respeito da vida civil do povo de Israel. Então eles não podiam matar alguém, prender alguém, realizar todos os trâmites legais sem que o império fizesse isso. Então eles levam Jesus para Pilatos, que era governador, que estava naquela cidade por conta da festa da Páscoa, para manter a ordem ali, porque é um fluxo de pessoas muito grande no período de festa. Então Pilatos estava lá, recebe Jesus Cristo por acusação do Sinédrio, por acusação das principais autoridades, e Pilatos sabia que eles estavam entregando Jesus por conta de inveja. E Pilatos, por várias vezes conversando com Jesus, questionando Jesus, interrogando, ele pergunta: você é o rei dos judeus? E certa feita Jesus responde: tu o dizes. Porque Pilatos sabia que há poucos dias Jesus tinha sido aclamado pela multidão, no tradicionalmente chamado Domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Então ele sabia que aquilo era uma aclamação real. Quando Jesus é apresentado como réu para Pilatos, ele pergunta: mas por acaso você não é o rei? Você não é o rei deles? Você não é o rei dos judeus? Que história é essa que os judeus estão matando o próprio rei? Que história é essa que os judeus estão entregando o seu rei para as autoridades romanas? Então, naquele tribunal, mais uma vez, Jesus é zombado, insultado e agredido. Pilatos entrega Jesus para os soldados, no texto que nós lemos aqui de 16 a 20, os soldados vão açoitar Jesus e depois vão encaminhá-lo para a crucificação. No momento dessa preparação, depois dos açoites, preparando Jesus para a sua crucificação, eles zombam de Jesus, eles insultam Jesus. E depois Pilatos manda que uma placa fosse colocada em cima da cruz: Rei dos Judeus. Porque esta era a acusação feita por Pilatos. Nesse momento, irmãos, nós percebemos que o rei de Israel, que de fato era, não tem glória. César, o tão aclamado César, estava em glória, lá em Roma, na sede do governo. Os reis daquele tempo, todos assentados no seu trono. E ali nós temos um rei que é acusado e levado à pena de morte pelo seu próprio povo. Nós não temos aqui um país sendo invadido por outro, um exército sendo invadido por outro, destruindo aquelas terras, pegando o seu rei e matando. Nós temos o povo daquele país, aquela nação, aquelas pessoas que serviam ao Deus Todo-Poderoso, colocando na cruz, condenando à morte o seu próprio rei. Então, nós percebemos um rei abatido, um rei sem glória. Jesus então é zombado pelos soldados, depois nós temos Jesus sendo zombado pela multidão, Jesus sendo zombado pela liderança judaica enquanto estava crucificado, e Jesus sendo zombado até mesmo pelos ladrões que ali estavam com ele no momento da sua crucificação. O que nós temos nesse texto? Marcos narrando para nós o sofrimento do rei messiânico para redimir o seu povo. Esse é o objetivo de Marcos nesse texto: mostrar para mim e para você o sofrimento do rei messiânico para redimir o seu povo. Vamos avaliar o texto aí, primeiro dos versículos 16 a 20, onde o rei Jesus é completamente ridicularizado e maltratado.
Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Nós percebemos, irmãos, no finalzinho do capítulo 15, e colocando como paralelo o texto de João, capítulo 18 e capítulo 19, que Pilatos, ele tinha muito receio, porque Jesus não era achado em Jesus nenhum crime. Ele não havia cometido nada que fosse digno de morte, que dirá ser digno de ser preso. Mas as autoridades judaicas chegam para Pilatos e dizem assim: se você não matar este que se autoproclama rei, você está concordando com a sua realeza, e automaticamente você está dizendo que nessas terras existe um outro rei além de César. Logo você, que é um governador romano, que está debaixo de César, vai se tornar um traidor, e você estará em maus lençóis dentro do Império Romano. Com isso, Pilatos não tem outra saída e decide então entregar Jesus para ser crucificado, para que ele não fosse achado como traidor do Império Romano. Aí ele entrega Jesus, eles levam Jesus, reúne todo o destacamento. Versículo 17 diz que vestiram-no Jesus de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam dizendo: salve, Rei dos Judeus. Eles seguem o rito de Pilatos. Pilatos estava zombando dos israelitas ao chamar Jesus de rei. E agora os soldados romanos, influenciados pela fala de Pilatos e também por tudo aquilo que eles viram nos últimos dias, eles estão insultando aquele que havia há pouco tempo sido aclamado pelo povo. E eles começam a zombar de Jesus, eles vestem Jesus de púrpura, que é uma vestimenta que demonstra realeza. Eles colocam nele uma coroa, só que coloca nele uma coroa de espinhos, e ainda se ajoelham perante Cristo, naquele estado deplorável, porque ele acabara de ser açoitado, ele estava numa situação terrível, banhado a sangue, suor, sofrimento, não aguentando parar em pé direito. Eles vestem Jesus, eles colocam uma coroa de espinhos e eles o chamam de uma maneira jocosa de Rei dos Judeus. Aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que trouxe à existência todas as coisas, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, aquele que não tem princípio nem fim, sendo zombado, insultado, escarnecido, maltratado, agredido por suas próprias criaturas. A humilhação de Cristo, o ponto máximo da sua humilhação. Mas sabe o que nos traz conforto nessa história toda? É que não era o Império Romano em primeira instância e nem as autoridades judaicas que estavam crucificando Jesus, mas era o próprio Deus. John Piper, que é um pastor americano, ele diz que o maior assassinato da história foi arquitetado pelo próprio Deus. Ele arquitetou o assassinato do próprio Filho. Lá em Atos capítulo 2, versículo 23, Pedro disse no seu sermão em Pentecostes: este homem, ou seja, se referindo a Jesus, este homem tendo sido entregue a vocês pelo propósito predeterminado e pela presciência de Deus. Foi o próprio Deus que o entregou nas mãos de vocês. Foi o próprio Deus que organizou tudo. E o tribunal de Pilatos não era simplesmente o tribunal de Pilatos, mas era o tribunal do próprio Deus. Mas por que o Filho de Deus estava passando por um tribunal? O que ele havia feito?
Ele nunca cometeu um crime. Pilatos disse isso. No tribunal eclesiástico, ninguém encontrava um crime, até que Jesus disse que ele era o Filho de Deus, e então disseram que isso era um crime. Quando ele chega no tribunal de Pilatos, Pilatos também não encontra crime. Então o que Jesus fez para ser entregue pelo próprio Deus a ser crucificado? Ele tomou o lugar da igreja. Ele assumiu o lugar dos miseráveis pecadores. Ele assumiu o lugar de gente que é de fato criminosa. Nós vimos no texto anterior que o povo decide soltar Barrabás, que era um criminoso, e manda açoitar aquele que nunca cometeu um crime. Porque Jesus estava assumindo o lugar da sua igreja. Jesus então sofre o açoite romano, que era algo terrível, terrível. Nós vimos no sermão passado que a maneira como eles açoitavam os criminosos era uma maneira tão brutal, que era muito comum no final dos açoites aquele criminoso ter partes de órgãos internos expostos, porque era tão brutal os açoites que a pessoa saía numa situação deplorável, banhada a sangue. Muitos morriam antes da crucificação, só por enfrentar os açoites. E agora você pega um homem que não dormiu, o homem que passa a noite acordado, sofrendo o tribunal do Sinédrio, e depois já vai direto para o tribunal de Pilatos, e logo depois do tribunal já vai ser açoitado. Um homem que está cansado, abatido, angustiado e sofrendo no corpo as marcas das agressões. Então nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, sendo zombado, sendo escarnecido, sendo agredido por esses homens. Então, depois de tudo, o versículo 19 diz: davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele. Olha só que humilhação, irmãos. Pondo-se de joelho, o adoravam. Isso tudo era hipocrisia. Isso eles estavam fazendo chacota do nome de Jesus. Depois de o terem escarnecido, eles tiraram todas aquelas vestimentas falsas de uma realeza, colocaram as próprias vestes de Jesus e o conduziram para ser crucificado. Irmãos, a gente já pode tirar aqui lições preciosas desse texto. E a primeira delas é que Jesus nos dá um exemplo de não defender a própria honra. Por que Jesus não se levantou contra as acusações no Sinédrio? Por que Jesus não se levantou contra as acusações no tribunal de Pilatos? Por que Jesus, quando os soldados estavam zombando dele, não os repreendeu? Por que Jesus não procurou se defender? Por que ele aguentou tudo calado? Por que ele não moveu uma palha? Por que ele não levantou a mão? Por que ele não implorou por justiça? Por que ele não buscou recursos? Por que Jesus não fez isso? Jesus não fez isso porque ele havia dito no Getsêmani: Senhor, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas se não for da tua vontade, faça a tua então, que eu beba esse cálice. E quando eles chegam para prender Jesus, ele sabia que a vontade de Deus era que ele fosse preso e crucificado. O que ele faz? Não adianta lutar contra a vontade do soberano. E ele aguenta calado, como ovelha muda indo para o matadouro. Ele nos dá um exemplo, irmãos. Muitas vezes nós, na nossa caminhada cristã, nós caçamos confusão com os outros, nós criamos problemas sérios na nossa caminhada cristã, às vezes dentro da família, no ambiente de trabalho, na igreja, na sociedade. A gente cria problemas em cima de problemas porque a gente quer defender a nossa honra.
A gente quer defender o nosso nome. E a gente não quer permitir que as pessoas digam a respeito de nós certas coisas. E nós temos aqui aquele que nunca pecou, ficando calado. Ele não rebate, ele não tenta resolver as coisas com briga, com acusação, com confronto. Ele aguenta calado. Ele suporta o julgamento falso. E nós, pecadores miseráveis, queremos defender nossa própria honra. Robert Sproul, que é um pastor americano, ele disse que certa feita alguém, se eu não me engano foi o Sproul mesmo que disse isso, se não foi ele, me desculpe, mas foi um pastor americano. Ele disse que certa feita num lugar, alguém o acusa, fala um monte de coisa a seu respeito. E ele disse assim: tá bom, mas você falou ainda muito pouco a respeito de quem eu sou. Você poderia ficar falando por horas, me xingando por horas, porque você não chegou nem perto do homem mau que de fato eu sou. Então, às vezes, nós que somos pecadores miseráveis, maus, pessoas que pensam, falam e agem de uma maneira totalmente errada, nós queremos defender a nossa própria honra. Criamos problemas e mais problemas porque queremos defender a nossa própria honra. Somos daqueles que não levam o desaforo para casa. Jesus levou muito desaforo para casa. Jesus engoliu muito sapo. Aguentou calado. Ele nos ensina a negar a si mesmo. Isso é negar a si mesmo. É esquecer da própria honra. É esquecer de si mesmo. E a buscar uma reação bíblica diante das coisas. Nós estamos em situações difíceis na igreja, na sociedade, em casa, onde quer que seja. Procure reações bíblicas. Nós temos trabalhado isso na escola dominical. Reagir de modo bíblico às mais diversas situações da nossa caminhada. Nós precisamos reagir do modo de Cristo, não do nosso jeito. Porque do nosso jeito a gente sempre vai querer defender a nossa própria honra. Mas do jeito de Cristo a gente nem sempre vai fazer assim. A gente vai aguentar calado muitas acusações. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é o que disse aqui, é o que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós aprendemos com esse texto e com o texto de Mateus que antes da glória tem a humilhação, antes da glória vem a cruz, antes da vitória vem a luta. Antes de novos céus e nova terra, existe um deserto. Existe um tempo difícil. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, Pedro disse: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto é que nós não devemos procurar uma vida de glória aqui. Aqui é uma vida de humilhação. Aqui é uma vida de serviço. Aqui é uma vida de se rebaixar. Aqui é uma vida de reconhecer sempre o outro superior. Aqui é uma vida de aprender a não ficar sendo daqueles que não levam desaforo para casa. Pelo contrário, nós temos que muitas vezes ficar calados, reagir de um outro jeito, sermos humilhados em muitas ocasiões. E Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos e zombados. Então nós temos que olhar como motivo de orgulho o fato de sofrer pelo nome de Cristo.
e não entregarmos a uma vida de vitimismo, como se nós não merecêssemos passar pelo que nós estamos passando. Pelo contrário, entender que aqui existe humilhação, mas a glória nos espera quando Cristo voltar e nós seremos recebidos por Ele e receberemos uma coroa de glória. Lá vai ter glória. Então nós temos visto, irmãos, nestas exposições em Marcos, que não existe glória sem cruz. Não existe exaltação sem humilhação. Não existe chegada sem o percurso difícil até ela. Então esse cristianismo que muitos ensinam aí fora, um cristianismo zen, um cristianismo sem problema, um cristianismo onde tudo é vitória, um cristianismo onde tudo é prosperidade, um cristianismo que tudo é bonança, um cristianismo que é um mar de rosas. Este cristianismo mar de rosas não é o cristianismo pregado por Cristo. Porque o cristianismo pregado por Cristo é um cristianismo de humilhação, de renúncia. Seguindo o texto, a partir do versículo 21, agora nós temos o rei Jesus sendo rejeitado como criminoso. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo. Ele coloca aqui pai de Alexandre de Rufo, porque esses homens são cooperadores já no período que eles estavam escrevendo. Eram homens que haviam se convertido ao cristianismo. E esse Simão Cirineu era pai deles. E esse homem, então, ajuda Jesus a carregar a cruz. Por que ele ajuda Jesus a carregar a cruz? Jesus passa a carregar a cruz num percurso até sair da cidade, porque a crucificação não se daria dentro da cidade de Jerusalém, porque não podia, era ilegal crucificar alguém dentro de Jerusalém. Então eles tinham que sair da cidade. E naquela época era comum que os criminosos levassem a sua própria cruz. Jesus estava numa situação tão difícil, ele estava tão cansado, tão abatido, tão exausto, que ele não consegue carregar a sua cruz até o fim. Os soldados então veem a dificuldade de Jesus de carregar a cruz, pegam um homem no meio do caminho e dizem: vem cá ajudar ele a carregar. Porque você tem que pensar o seguinte, olha só, Jesus já tinha sofrido nas últimas 15 horas, se você fizer um cálculo. Olha, ele foi para o cenáculo, lá no cenáculo ele revelou a traição de Judas, depois ele foi para o Getsêmani, depois ele viu os seus discípulos sendo dispersos, aí ele vai para esse julgamento no Sinédrio, passa pelo palácio de Caifás, é negado, depois vai para o julgamento com Pilatos, é rejeitado pelo povo, é açoitado, recebe o pronunciamento de pena de morte, é abusado por aqueles soldados e ele agora está saindo para a crucificação. Então olha o tempo que Jesus estava naquela situação. O corpo dele já não estava aguentando mais. E é por isso que Simão Cirineu vai auxiliá-lo, para que ele então consiga chegar até o Gólgota. Versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não a tomou. Irmãos, vinho com mirra era uma mistura que eles faziam, que era uma espécie de calmante, um remédio para controlar o humor naquela época. É o que seria hoje você comprar um remédio aí para controle de humor na farmácia, algum remédio psiquiátrico. Eu me lembro que eu estava lendo esse texto, preparando o texto, e eu me lembro uma vez um amigo meu veio a falecer, e quando chegaram para a esposa dele para contar que ele havia falecido, ela com as filhas, né? Chegaram para contar que ele havia falecido, todo mundo começou a chorar naquela situação, eles estavam no hospital, e ela virou para as meninas e disse o seguinte: eu não quero que vocês me deem remédio. Eu não quero ser dopada.
Eu quero vivenciar esse tempo todinho sem ser dopada. Eu não quero ninguém me dando remédio, que ela ficou preocupada pela situação, que as meninas pudessem dar para ela algum comprimidinho, para ela não sofrer no velório, no sepultamento, aquela coisa. Eu não quero ser dopada. Eu quero passar por toda essa situação lúcida. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus estava na cruz, extremamente abatido, angustiado, sofrendo no corpo, as consequências terríveis. Eles pegam vinho com mirra, faz aquela mistura e leva para Jesus. O que era aquilo? Para diminuir a dor, para que ele fosse dopado e não sentisse tanta dor como já estava sentindo. O que o texto diz? Que Jesus não quis tomar. Aí eu me lembrei daquela minha amiga, que inclusive depois de algum tempo veio a falecer também. Eu me lembrei dela, ela dizendo que eu não queria ser dopada, eu queria vivenciar tudo. Jesus estava dizendo exatamente isso: eu não vou ser dopado, eu não vou tomar nenhum remédio para dormir, eu não vou tomar nenhum remédio para não sofrer, eu vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer pela igreja. Não precisa me dopar, não precisa me dar nenhum tipo de droga. Não é isso. Versículo 24. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Irmãos, Jesus sofre uma das piores punições romanas, que é a crucificação. Muitas vezes ela era reservada para escravos e para aqueles que cometessem crimes assim terríveis. Não era qualquer um que ia para a cruz, não. Tinha que ser alguém muito perverso para ser crucificado. E Jesus não tinha cometido nenhum crime. E ele recebe a pior punição. Mas por quê? Voltando ao que disse lá atrás, porque ele assumiu o lugar da igreja. E não existe uma mulher mais pecadora na face da terra do que a igreja. A igreja é perversa, ela é má, ela é composta de homens e mulheres que são criminosos. E quando Jesus sobe no madeiro, ele se faz maldito por causa dos crimes da igreja. E a igreja tem tantos crimes nas suas costas, na sua conta, que realmente tem que ser a maior punição. A maior punição por causa da situação da igreja diante de Deus. O texto diz que aqueles homens então repartiram as vestes de Jesus, que é um cumprimento profético. Se você for para o Salmo 22, você vai ler isso. Isso aqui, Marcos está mostrando para a gente que as profecias do Antigo Testamento, elas estavam se cumprindo. Eles repartiram as vestes de Cristo. E aí o versículo 25 diz: era a hora terceira quando o crucificaram. Hora terceira nas contas judaicas era 9 horas da manhã. Hora terceira, 9 horas da manhã. Então aconteceu o julgamento na madrugada, depois veio o julgamento de Pilatos. 9 horas da manhã Jesus já estava crucificado. Então tudo acontece muito rápido, muito rápido. Segundo William Hendrickson, ele diz o seguinte: foi dito que a pessoa que era crucificada morria 1000 mortes. Grandes pregos eram atravessados pelas mãos e pés. Entre os horrores que a pessoa sofria enquanto estava suspensa, com os pés sobre um pequeno bloco de madeira, não muito longe do chão, estavam os seguintes: inflamação severa, um inchaço das feridas na região dos pregos, a dor insuportável dos tendões partidos, um desconforto terrível pela posição em que se achava o corpo, uma grande dor de cabeça e uma sede insaciável. Por isso que, de acordo com João, ele pede para beber algo. Tenho sede.
Só que eu preciso dizer que aquele tenho sede de Jesus lá em João e a dor que ele está passando aqui, como disse William Hendrickson, não é no lado de fora. A pior dor de Jesus era do lado de dentro. Sabe por quê? O texto diz que outros 2 homens estavam crucificados com Jesus. Então outros 2 homens estavam sofrendo do mesmo jeito que Jesus. Aqueles 2 ladrões também estavam sofrendo do mesmo jeito. Aí a pergunta que eu faço para você é: qual a diferença do sofrimento de Jesus para o sofrimento daqueles outros homens? A diferença é que sobre Cristo estava sendo derramado o cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus não pode ser visto. O texto de Isaías 53 diz que Jesus estava sendo consumido, moído por causa das nossas transgressões. Então o sofrimento de Jesus não é tanto sofrimento externo, mas é o sofrimento interno. Porque ele estava pendurado no madeiro e ali ele estava sofrendo o inferno no lugar da igreja. Vocês se lembram que naquela parábola do rico e Lázaro, o rico chega para Lázaro e diz: molha a ponta do dedo e coloca na minha língua, porque eu estou em ardência. É exatamente isso que quer dizer quando Jesus diz assim: eu tenho sede. Não é só a sede do corpo, é a sede da alma, que estava sendo consumida pelas chamas do inferno. Cristo estava na cruz do Calvário sofrendo o inferno por causa da igreja. O sofrimento dele é incomparável ao sofrimento daqueles 2 homens ao seu lado. Somente aqueles que hoje se encontram no inferno, somente aqueles que hoje que morreram e partiram sem Cristo, sabem o que Cristo passou na cruz. A igreja nunca vai saber o que Cristo passou na cruz, porque através da obra de Cristo nós fomos libertos do inferno. A gente não vai sofrer o cálice da ira de Deus, porque Cristo sofreu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Mas aqueles que partiram sem Cristo, esses sim sabem o que Jesus passou na cruz. O quanto ele estava sendo consumido pela ira de Deus. Seguindo o texto, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Sabe por que Pilatos mandou colocar essa placa? Para zombar dos judeus. Ele não gostava dos judeus, ele odiava os israelitas. Então ele está dizendo para eles assim: olha lá o rei de vocês, olha o rei de vocês, o que aconteceu com ele? Zombando. Só que o que para Pilatos foi um motivo de zombaria acabou se tornando uma das maiores mensagens evangelísticas da época, porque o texto segundo João foi escrito em latim, grego e hebraico, e várias pessoas que ali estavam para celebrar a Páscoa de várias localidades viram Jesus Nazareno, o rei dos judeus, conseguiram ler. E eles sabiam das profecias a respeito do Messias. Seguindo o texto, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Isso lá em Isaías 53, versículo 12. Ele tinha que ser crucificado entre 2 ladrões, primeiro, em cumprimento profético, segundo, para mostrar que ele era criminoso. Arthur, mas você acabou de falar que Jesus não tinha nenhuma acusação. Ele passou pelo Sinédrio, ele passou pelo tribunal de Pilatos, não encontraram nele nenhuma acusação, mas lembre-se do que eu disse: ele assumiu o lugar da igreja. E se ele assumiu o lugar da igreja, como disse Paulo, ele se fez pecado por nós.
E é por isso que ele estava sendo consumido como criminoso. Aquele que nunca cometeu um único pecado estava sofrendo por causa dos pecados da igreja. Gostaria que você marcasse aí a sua Bíblia e fosse lá para Lucas capítulo 23, dos versículos 39 a 43, onde nós temos o diálogo de Jesus com aqueles ladrões. Marca aí, porque a gente vai voltar lá para Marcos. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Olha só que interessante essa palavra desse homem. Você não teme a Deus estando em igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Nós somos criminosos, nós fizemos o mal, nós somos injustos, e nós estamos sofrendo as consequências dos nossos atos criminosos. Mas o texto diz: mas este nenhum mal fez. Olha que declaração daquele homem, olha que declaração daquele criminoso, quando olha para Jesus passando por tudo aquilo e dizendo: esse homem está sendo injustiçado. Mas ele não é só homem, ele é o próprio Deus. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz aquele homem encontrou redenção. Mas o outro só insultava. O texto diz aqui, voltando lá para Marcos capítulo 15, a partir do versículo 29, os que iam passando blasfemavam dele, ou seja, Jesus estava lá no monte da caveira, né, o Gólgota, e as pessoas que iam passando para entrar na cidade, chegando para a festa da Páscoa, as pessoas iam passando e ia vendo Jesus crucificado, e diziam: tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz, faz alguma coisa por você. De igual modo, versículo 31, os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Olha que interessante, Jesus não disse lá em Marcos capítulo 8, aquele que quiser salvar a sua própria vida, há de perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, há de ganhá-la. Aqui Jesus estava perdendo a sua vida para salvar a igreja, e Ele nos ensina a perder a nossa vida para a glória do Senhor, para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Os escribas dizem assim: curou tanta gente, ressuscitou pessoas, alimentou multidões, mas não consegue resolver a própria situação. Faz alguma coisa. E o texto ainda diz: se você descer da cruz, a gente vai acreditar. Mentira! Jesus já tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, Jesus já tinha ressuscitado gente, Jesus já tinha curado enfermos, Jesus já tinha feito um monte de coisas, e eles não acreditaram. Agora que eles vão acreditar? Mentira, hipocrisia. Eles estavam cegos, e o texto diz que também os que com ele foram crucificados o insultavam. Nós sabemos lá naquele diálogo que um dos ladrões veio a insultar Jesus. Então, irmãos, lições que nós podemos tirar desse texto. Primeiro,
Veja o que disse Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 25. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, Jesus nos deixou exemplo. Nos deixou exemplo de não responder, não revidar na mesma altura, não pagar na mesma moeda, apagar o mal com o bem. A nossa tendência, egoístas que somos, é pagar o mal com o mal. Mas Jesus nos ensina, através da sua crucificação, a pagar o mal com o bem. Porque, de acordo com os evangelistas, quando ele estava pendurado na cruz, ele ainda volta para Deus em oração, olhando aqueles soldados, olhando aquela multidão, olhando os escribas, olhando para os fariseus, e ele ainda ora e pede ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda intercede por aqueles homens. Tudo isso, irmãos, aconteceu para que nós, que somos contaminados pelo pecado, tivéssemos vestes nupciais. O texto que nós lemos disse que quando eles repartem as vestes de Cristo, é porque eles deixam Jesus numa situação de completa nudez. E sabe por que Jesus esteve nu na cruz? Por causa da nossa nudez, por causa da nossa vergonha. Ele foi envergonhado por causa da nossa vergonha. Ele teve as suas vestes repartidas por causa dos nossos pecados. Ele foi desnudado na cruz para nos vestir com a sua justiça, para nos vestir com as suas roupas nupciais. As roupas que nós teremos com ele pelos séculos dos séculos, aquelas vestes brancas que nós lemos lá em Apocalipse. Vestes brancas, porque Cristo foi desnudado na cruz, porque ele sofreu as consequências dos nossos pecados. Na cruz ele nos resgatou. Lá em Gálatas 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi maldito em nosso lugar, ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Aquele que nunca cometeu um crime foi pendurado no madeiro, tornou-se maldito por causa das nossas transgressões, para que nós fôssemos libertos de toda maldição, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei, para que nós tivéssemos liberdade. E por fim, irmãos, tudo isso deve nos levar a uma vida de santidade. Aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 1, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que a gente aprende com esse texto, então, irmãos? Uma vida de santidade. Cristo sofreu as consequências dos nossos pecados. Ele foi moído na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos uma nova vida. E essa nova vida é caracterizada por um novo jeito de viver. Nós éramos escravos dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas inclinações, e agora não somos mais. Isso significa que nós devemos andar em novidade de vida.
Isso significa que o seu agir, o seu pensar, o seu falar deve refletir a glória de Cristo. Você não foi redimido na cruz do Calvário para continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia antes. Você não foi redimido na cruz do Calvário para continuar vivendo uma vida de pecado. E é por isso que você precisa agarrar em Cristo Jesus e caminhar com Ele. E se você não consegue viver essa vida de santidade, talvez é uma oportunidade para que você observe se você está em Cristo. Como disse Paulo aos Coríntios, examinais se estais de fato na fé. Talvez a sua dificuldade de viver uma vida que glorifica ao Senhor é porque você ainda não nasceu de novo. E essa é a oportunidade que você tem para se reconhecer miserável pecador, confiar na obra de Cristo, porque todos aqueles que confiam na obra de Cristo entendem que o que Ele fez na cruz foi para que nós fôssemos salvos, libertos, redimidos, para a glória do nome dEle e para que nós tivéssemos uma nova vida marcada por atos diferentes, por pensamentos diferentes, por palavras diferentes.